Após o pronunciamento, deputado Soares, como não haverá abalo nos próximos 20 minutos, a menos que o tribunal, deputado Padre Pedro, diga que o Pavan não possa assumir o governo, Vossa Excelência ocupará para se manifestar a respeito da intervenção do deputado Derli. Mas em nenhum momento não há nada que justifique essa violência, essa agressão, deputado Ismael. Que, como dizia o Gandhi, a violência gera violência. E a polícia tem que ter a postura pacificadora como um instrumento de segurança e garantia da cidadania. Mas o que me faz ocupar a tribuna nesse momento, deputado Padre Pedro, nós que somos do Partido dos Trabalhadores, nós estamos vendo a grande mídia apavorada com os avanços da nossa ministra Dilma Rousseff. Estamos vendo uma série de calúnias e difamações nos grandes órgãos de imprensa, como recebi inúmeros e-mails hoje, alguns já matéria vencida e que já foram comprovadas que não existem, falando da Dilma na época da ditadura militar. Como disse ela no 4º Congresso Nacional do Partido dos 30 anos de PT, é preferível, no Estado de Direito, as difamações e a calúnia da grande mídia ao silêncio da ditadura. Silêncio que ela foi imposta durante os 3 anos em que esteve presa, lutando pela democracia desse país e por um direito de Estado em que o cidadão brasileiro pudesse se manifestar, ter vez e ter voz, e principalmente ter direito à cidadania como prato de comida, como dizia o nosso presidente Lula. Um presidente que saiu de uma história dos recantos do Nordeste, um presidente que não teve escola e faz escola e universidades nesse Brasil, para mostrar ao mundo o que é possível ser feito e como é possível estabilizar e mostrar que uma nação saia da submissão em que tinha em relação às grandes potências para um Estado que discute comparativamente os seus direitos de igual para igual. O povo brasileiro pôde ter visto ontem, deputado, como na Organização dos Estados Americanos, o nosso presidente questionando a Inglaterra por estar explorando petróleo nas Malvinas, território da Argentina, dominado durante um período de colonização, e que todos sabem, esse terreno pertence a um país latino-americano. E o nosso presidente, enquanto estadista, o metalúrgico presidente Lula, posicionou-se firmemente na questão dos direitos da Argentina. Mas tendo em vista que esse é um ano eleitoral em que cada partido vai ter os seus rumos, a exemplo do que vai ter o PMDB agora na convenção em março, já antecipando as prévias do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, deputado Aguiar, no 4º Congresso Nacional, na comemoração dos seus 30 anos, lançou Dilma Rousseff como nossa candidata a presidente da República. E que, com certeza, da forma como está alinhavado, com todos os partidos que têm quadros para serviço, mas considerando que o PMDB é o maior partido da nação hoje, está postergando a vice da nossa ministra Dilma. Essa que estão tentando colocar por aí, que era guerrilheira, como eu recebi um e-mail hoje. Ela foi guerrilheira pelo combate à ditadura, foi guerrilheira no combate àquilo que existia no Brasil, de mais sórdido, que eram os porões da tortura que tinha nesse país. E não esconde na sua biografia esse seu papel relevante. Ao mesmo tempo que mostrou ao Brasil que, ao lado do companheiro Lula, tem sido a grande gestora desse país. E a ministra Dilma Rousseff, em seu discurso,
no 4º Congresso Nacional, desfraudou algumas palavras. Uma intervenção que em determinados momentos mostra a responsabilidade, o compromisso que ela tem com a continuidade do governo que está aí, com a garantia das conquistas econômicas, com um Estado forte, não um Estado intervencionista, como estão dizendo. Porque ao mesmo tempo em que o jornal O Globo essa semana ressaltava o inchaço da máquina do governo federal, tem que dizer como é que é esse inchaço, com contratações de médicos, contratações de professores para as escolas técnicas, para as universidades federais que estão sendo feitas. Em Santa Catarina vamos ter mais de 14 novas escolas técnicas, mais 2 universidades federais, sem considerar as extensões. Estas são diferenças. Isto não é inchaço, isto é atender a sociedade que requer um serviço público de qualidade. Agora, quando a gente fala inchaço, a gente diz inchaço quando você não tem arrecadação e amplia quadros indicados politicamente para ocupar esses cargos. Diferente do que acontece no Brasil, onde esses cargos estão sendo ocupados através de concurso público, a exemplo da Previdência Social e de todos os outros órgãos, a exemplo da Caixa Econômica, que tem contratado sim, tendo em vista o contingente de ações que esse banco faz no Brasil hoje, a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimento na área habitacional. E aí a nossa ministra Dilma disse algumas coisas em seu discurso. Queridas companheiras e queridos companheiros, para quem teve a vida sempre marcada pelo sonho e pela esperança de mudar o Brasil, esse é para mim um dia extraordinário. Meu partido, o Partido dos Trabalhadores, me confere a honrosa tarefa de dar continuidade à magnífica obra de um grande brasileiro. A obra de um líder, meu líder de quem muito eu tenho orgulho, o presidente Lula. Esse mesmo presidente que foi homenageado e condecorado muito afora pelo reconhecimento, pelo trabalho que presta. Diz ainda: jamais pensei que a vida me reservasse tamanho desafio, mas me sinto absolutamente preparada para enfrentá-lo com humildade, com serenidade e com confiança. Nesse momento ouço a voz da minha Minas Gerais, terras da minha infância e de minha juventude. Dessas Minas que me deu o sentimento de que vale a pena lutar, sim, pela liberdade e lutar contra a injustiça. Ouço os versos de Drummond: teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Até hoje sinto o peso suave da mão de minha filha quando nasceu. Que força naquele momento ela me deu, quanta vida ela me transmitiu, quanta fé na humanidade me passou. Era naquela época tempos difíceis, ferida no corpo e na alma, fui acolhida e adotada pelos gaúchos generosos e solidários, insubmissos, como são os gaúchos naqueles anos de chumbo, onde a tirania parecia eterna. Encontrei nos versos de outro poeta, Mário Quintana, a força necessária para seguir em frente. Mário Quintana disse: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Sem ódio, sem revanchismo e com serena convicção, afirma que nunca mais viveremos numa gaiola, numa jaula ou numa prisão. E a ministra Dilma Rousseff, nos anos duros da ditadura, combateu pela democracia, para que o mundo pudesse ver que o Brasil não seria mais um país comandado por generais. E ela, com o presidente Lula, ajuda a consolidar a democracia, ajuda a dar estabilidade econômica. E principalmente, deputado Comim, Vossa Excelência, que preside a casa nesse momento, ela tranquilamente saberá continuar a dar a esse Brasil os rumos que o nosso presidente Lula tem dado,
com apoio do PMDB, do... Mais 30 segundos, senhor deputado. E principalmente dos demais partidos aliados que fazem parte da base de governo, a exemplo do PRB e do PR, que no dia de hoje, juntamente com o ministro Nascimento, seu presidente, consolida a aliança do PR em Santa Catarina com o Partido dos Trabalhadores, com a nossa senadora Ideli Salvati como candidato ao governo. Deputado Décio.